Turma, nós vamos chamar agora um personagem dessa história, dessa guerra toda, que é no mínimo curioso, James Akel. Só para vocês entenderem, ele é filho de palestino, neto de libaneses e se declara pró-Israel nessa batalha. Eu queria entender um pouco como que isso é possível. James, seja muito bem-vindo. Bom dia para todos vocês, para os participantes e para você também. Olha, é o seguinte, eu sou filho de libaneses, sou neto de libaneses, meus avós paternos moravam nas montanhas do Líbano. E era um lugar muito miserável, é uma coisa terrível. As comunidades do Rio de Janeiro têm mais condições de conforto do que existia até bem pouco tempo atrás nas montanhas do Líbano. E não adianta o árabe da montanha do Líbano descer para Beirute, porque o preconceito contra eles, por serem pobres e miseráveis, era muito grande. Então, eles foram, vovô e a vovó foram para o Líbano, para a Palestina. E na Palestina tiveram 4 filhos. Mas a Palestina era de uma miséria tão grande, mas tão grande, que meu pai soube o que era um par de sapato com mais ou menos 10 anos de idade, e o sapato era furado, e ele guardou o sapato debaixo do travesseiro, para não roubarem dele. Então, esse é o grau da miséria que existia. Aí o vovô veio para o Brasil, conseguiu um dinheiro para vir para o Brasil, para fazer dinheiro no Brasil e para trazer da Palestina os filhos e a mulher, a minha avó, meu pai e meus tios. E teve um tio que não quis vir para o Brasil, porque ele se embrenhou tanto em política. Vejam que coisa, a contradição. Ele virou um dos chefetes do Partido Comunista que existia na Palestina. Mas os outros vieram para o Brasil, trabalharam, hoje já morreram. Então, o que acontece? Jamais a Palestina foi beligerante, jamais o Líbano foi beligerante. Mas aí nós vemos um problema. Não adianta você ser um homem da paz, não adianta você ser um povo da paz. É o que eu acabei de ouvir do Paulo, que a autoridade palestina não quer a guerra, não tem interesse. A maior parte dos empregos dos palestinos, eles atravessam para trabalhar em Israel. Eu tinha primo que montou comércio em Israel. Não existia preconceito nisso. O Israel recebia o povo palestino. E o que acontece? Acontece que se você não tem arma, se você não tem exército, de verdade, não de brincadeirinha, que olha para um lado e joga para o outro. Não, eu estou falando de exército de verdade, com homens sérios e patriotas. É isso que eu estou deixando bem claro. Se você não tem um exército sério, você fica na mão de vagabundos e de terroristas. Esse é o ponto principal. E, infelizmente, a Palestina ficou na mão do Hamas. E o Líbano ficou na mão do Hezbollah. E o mais triste da história é que os dois, o Hezbollah e o Hamas, são sustentados pelo Irã. O Irã não bota a patinha dele lá. Não, dá muito, mas é muito mesmo. É uma coisa absurda. Muito dinheiro para os líderes do Hamas e para os líderes do Hezbollah. Então, quando a gente vê cenas como a gente viu semana passada, de um grupo de dirigentes do Hamas, com mais de 60 anos de idade, assistido pela televisão, os jovens do Hamas irem para a guerra, irem para a guerrilha, irem matar gente, a gente vê que eles estavam aterrizados. Ou seja, eles usam os coitados dos jovens do Hamas, dizendo que estão servindo a Alá para morrerem ou para matarem os judeus. Outro dia eu vi um vídeo que uma parte da invasão, os israelenses não estavam acreditando. Vinha o sujeito do Hamas num carro com metralhadora metralhando as pessoas. E ninguém estava preparado para nada porque não tinha lógica nenhuma naquilo. Nenhuma. Então, o primeiro ponto que eu vejo é o que acontece em qualquer lugar do mundo onde a esquerda é terrorista. E lá, na Palestina e no Líbano, a esquerda é terrorista. O Hezbollah no Líbano e o Hamas na Palestina. E eles usam os libaneses, usam o território libanês, usam tudo aquilo
para pegar dinheiro do Líbano e para se locupletarem. Não existe nada disso de ideologia de esquerda, de ideologia... Não, existe sim uma ideologia que é da maior gravidade. O Irã tem como meta espiritual, eu não vou dizer, porque senão nós vamos dizer que os espíritos são ruins. Não, ele tem como uma meta psicótica extirpar, acabar com Israel. É uma meta psicótica. Não pode dizer que é de Alá. Alá não pode querer que um mate o outro. Não tem lógica, no meu entender. É muito louco cristão, isso, né? Eu sou cristão, sou espiritualista. Não tem como você ter um Deus que manda matar o outro. Para mim não tem lógica. Então, é puramente dinheiro. Dinheiro e poder. Dinheiro para os sem-vergonhas do Hamas, dinheiro para os sem-vergonhas do Hezbollah, mas não é pouco, é muito dinheiro, guardados em paraíso fiscal. A Suíça eles não consideram mais paraíso fiscal, eles adoram agora Luxemburgo. Luxemburgo é a pérola para eles, para guardar o dinheiro e jamais saberem quanto quem tem. Então, o comando do Hamas e o comando do Hezbollah trabalham por dinheiro que recebem do Irã para se locupletarem e para ficarem ricos. É uma coisa triste, mas é uma James, realidade. Você sabe o que você falou agora aqui dessa coisa do envolvimento da religião? É muito honesta, né, essa tua fala, porque realmente, se você for analisar, eles conseguem, no meio de tanta, mas tanta violência, sofrimento das pessoas, jogar algum tipo de Deus na história, né? Uma coisa maluca. Olha, para você que está no rádio, eu já volto, são 10 horas e 27 minutos. Não é, maninho? Os maiores riscos de cometer as maiores atrocidades é quando a pessoa jura que está em nome de uma causa elevada, de uma causa sagrada, porque a pessoa acha que os fins justificam os meios, né? A pessoa acha que está conectada com as maiores causas. Então, quando a gente vê as maiores atrocidades na história da humanidade, elas estão sempre ligadas a essa crença de construção do paraíso na Terra. O paraíso é coisa para o espírito, né? A gente precisa lidar com a realidade humana, que é complexa, diversa, que não existe dono da verdade, que não existe uma única forma legítima de viver a vida. Ou seja, a gente precisa aceitar que o outro é tão legítimo quanto nós mesmos. E, enfim, isso é fundamental na construção de um espírito. Agora, o James representa a maioria dos palestinos.